Pessoal, muito boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, não sei que horas que você vai estar vendo esse vídeo, mas para os que estão hoje aí presentes, Pedro, João, pessoal que já deu um alô aqui no chat, sejam bem-vindos ao Fuja da P2 aí. Eu sou o Thiago Marum, estou tentando ajudar vocês nessa disciplina e em Probe há um tempinho aí como monitor oficial por alguns anos, mas esse ano especificamente monitor informal vai de consideração. E a gente está direto do estúdio da banda, um lugar que a gente sempre grava aí um material para vocês com essas disciplinas. E no backstage, ali no pano de fundo, a gente tem o Vinícius Castanho, que está aí também ajudando, faz parte da nossa equipe da empresa aí da THM. E de olho no chat. Ele está aqui presencialmente comigo, mas está com o microfone fechado. Então, qualquer dúvida, mandem ali que ele não vai deixar eu perder essas observações e tudo. Como é que eu imagino que a gente faça esse Fuja, tá? Eu faço esse Fuja há alguns anos e é sempre uma confusão porque a gente não sabe como vocês vão ser cobrados com relação a essa matéria. Então, a primeira coisa que eu imaginei era ser um Fuja mais informativo do que realmente exposição, de ficar fazendo exercício o tempo todo. Então, eu pensei em passar por alguns tópicos dessa apostilinha resumo que a gente fez para vocês, explicar o que é importante em cada um deles. Para a nova, com uma e duas classificações, eu queria realmente fazer 2 exercícios, uma vez na mão, mostrando mais ou menos os pontos principais, sem perder muito tempo, mas mostrando o que é interessante você saber. Depois a gente ia abrir um Excelzinho, mostrar como é que faz nele também, que eu acho interessante. Depois regressão, passar pela regressão aí, eu vou talvez tomar um tempo para explicar mesmo, porque eu acho que, como isso aqui é um tema que pode ser cobrado de muitas maneiras diferentes, não é só um tipo de exercício, talvez cabe uma explicação um pouquinho mais ali, com mais atenção. E, putz, no final eu vou abrir para outros testes, umas coisas que alguns professores falam, outros não, então a gente vai tentando, pelo menos, ter falado a respeito de todos os temas que o pessoal falou que vai cair para vocês. E aí, não deixem de colocar no chat as dúvidas, e se você está vendo esse vídeo depois, pode mandar até antes da prova, a gente vai estar de olho no YouTube, ali no nosso canal, para responder ou para indicar. Muita coisa que a gente já fez aqui já está gravada, está sendo postada, acho que diariamente, né, Vi? Acho que quase tudo está... 3 vídeos por dia. 3 vídeos por dia. Para dar tempo até a prova, a gente está postando direto no canal do YouTube, então a gente grava, a gente edita e a gente já posta para antes da prova vocês terem a aula de cada um desses temas específicos. Às vezes é uma aula com conceito e exercício, às vezes é uma só de conceito e uma só de exercício, mas é naquela ideia de, estou em dúvida nesse tema, aí você vai lá naquele tema, 10, 15 minutinhos, resolveu. Se teve dúvida, manda para a gente, que a gente não deixa você na mão. Tá bom? Então, vamos começar. Estou imaginando o link. O link está no chat. Nossa, ele não está baixando para mim aqui o chat, que chato. Vou deixar aqui o link do material desse Fuja, né? Deixa eu explicar o que é isso. Lá no nosso site, aí eu vou abrir, já que eu sou o cara que faz os merchans, fui elevado a essa posição de merchan. Ali no nosso site, thmestatistica.com, você vai ver que tem cursos. Aí tem probabilidade e estatística. O de prova, acho que vocês já devem ter visto. O de prova está completo, porque já acabou a disciplina de prova. Então, você tem a playlist toda completa, o material que você pode ler por aqui, que está carregando, claro, ou baixar aqui, e mais de 1.000 exercícios resolvidos do tema todo. Então, você pode baixar aí gratuito, não precisa se inscrever nem nada. E aí, o nosso material de estatística, ele é mais completo do que a gente vai mostrar aqui. Ele tem essa ideia de ser a apostila, o nosso e-book também. Como ele ainda está sendo feito, ele está parcial, mas você pode clicar e abrir ele. Vocês vão ver que esse material que está aqui, mesmo que tenha a mesma capa por enquanto, né, ele está muito mais completo. Inclusive, ele tem mais explicações, ele está mais detalhado do que o que a gente vai passar no Fuja de hoje. Por quê? Porque o Fuja, a ideia que a gente fez é recortar só o que cai na prova, né? Só o que cai na prova. Então, esse material é exclusivo do Fuja, se a gente pode dizer assim, já que a gente está sendo marqueteiro, nós desenvolvemos um material exclusivo para você, aluno da Poli, tá legal? Para você se dar bem, passar na prova, aprender e tudo mais. Tá bom. Então, o link para esse material recortado está aqui no chat aqui do Zoom. Vai ficar no chat também, na descrição do vídeo no YouTube depois, para quem precisar.
E a gente também deixa depois no chat no vídeo do YouTube, ou se você quiser acessar lá o site, a apostila completa. Às vezes vai que você é o cara que realmente quer aprender, não está aqui só para passar. Não sei. Então, a gente respeita, a gente gosta dos dois, né? Então vamos começar o Fuja mesmo, vai. Até onde eu lembro, a gente falou na nossa última conversa de testes de hipótese com um parâmetro. Foi o finalzinho do nosso Fuja 1, certo, Vini? Certo. Então, eu vou bem recapitular teste de hipótese aqui na partida P2 para a gente ver como que cai os testes agora e avançar para a nova, que é um grande teste de hipótese. Então, qual que é a ideia, tá? Se você está perdido ainda, se quiser um vídeo só disso, já está lá no canal do YouTube. Mas, a ideia é assim, você vai testar uma hipótese. Então, você tem algo que você aceita atualmente. Então, você tem uma verdade que você não está questionando. Ou seja, eu vou fazer lá um experimento com uma moeda, um cara ou coroa, a verdade aceita atualmente é que essa moeda é honesta. A chance de dar cara ou de dar coroa é 50%. Um dado, a chance de cair um dos números voltado para cima é 1/6. Então, tem algumas coisas assim. Então, a princípio, imagina-se que tal problema não depende da idade do sujeito. Então, a idade é independente do problema. Isso é aceito atualmente, você quer refutar isso com alguma hipótese que a gente chama de alternativa. Por que é importante você deixar... o João falou, todo réu é inocente até que se prove o contrário. Isso. A gente monta testes de hipótese, como vocês viram na P1, e eu estou só relembrando aqui, a gente monta eles baseado nessa ideia de que a gente deixa uma coisa que está... A gente deixa o que está sendo ali aceito há um tempo como H0. Por quê? Porque o teste de hipótese ele é muito poderoso se você rejeita ele. Se você rejeitar H0, ou seja, você conseguir ali ter um valor crítico e o seu valor amostral passou desse valor crítico, você vai controlar um tipo de erro que a gente chama de erro tipo 1. Então, digamos que H0 é verdade, então, sei lá, aquele problema lá não depende da idade e H1 é que depende da idade. Digamos que realmente o problema não dependa das idades ali, uma variável que você está estudando não dependa da idade do sujeito. Então, na verdade, H0 é verdadeira e você não deveria rejeitar H0 quando você faz seu teste. Mas, por algum motivo, você teve uma amostra aleatória e, poxa, o fruto do acaso te deixou lá numa cauda da sua distribuição e você rejeitou H0 mesmo ela sendo verdadeira. O que acontece? Quando você rejeita H0, você vai falar uma frasezinha que eu gosto muito de recitar o tempo todo. Se vocês viram algum vídeo meu, eu sou até chato com isso. Que é assim, rejeito H0, ou seja, tenho evidências estatísticas para afirmar que tal coisa acontece ao nível de X% de significância. Essa última sentença, ao nível de X% de significância, é o que a gente chama de erro do tipo 1, alfa% de significância. O que é isso? Eu rejeito H0 e eu sei que eu posso estar errado, fruto do acaso de ter pego uma amostra ali numa extremidade da minha distribuição, mas a chance de eu estar errado ao tomar essa decisão é de 5%, alfa%, ou menos que isso. Então, o que você está fazendo é admitir que você pode estar errado, mas que mesmo assim você está controlando a probabilidade de estar errado, a chance de errar ao tomar uma decisão. Quando você não rejeita H0, a chance de você estar tomando a decisão correta não é tão simples. Não é assim, 5% é a chance de eu estar errado quando eu rejeito, então quando eu não rejeito é 95%. Não, nada disso. É um problema muito mais complexo que cabe no vídeo de teste de hipótese de duas populações, de erro tipo 1 e tipo 2, acho que é o nome do vídeo, erro tipo 1 e tipo 2. Eu sugiro você dar uma olhada lá para a gente não perder tempo aqui com isso, mas não é tão simples quando você não rejeita. Não é a mesma coisa significância 5%. Quando eu rejeito o teste, isso vale. Quando eu não rejeito, você tem que controlar o erro do tipo 2, que é um outro tipo de erro. Então, moral da história aqui. Testes de hipótese do jeito que a gente monta são legais para serem rejeitados. Quando eu não rejeito, eu gosto de dizer que a sua conclusão, a sua solução é inconclusiva. Então, não rejeito H0, portanto, não tenho evidências estatísticas para afirmar a hipótese alternativa lá que estava sendo dita. Não é que você aceita H0. Tem uns professores que talvez tenham falado de aceitar H0, rejeitar H0. Não sei se vocês já viram isso. Você quer falar alguma coisa?
O João disse que se confunde muito com o p-valor. Ah, o João erra muito p-valor. Legal. Quando eu fizer agora, vamos fazer um teste de hipótese agora e eu explico isso também. Ou no DANOVA, acho que daí o DANOVA já vai vir calculado o p-valor. Tá, João? Mas boa, pode me chamar quando for assim, mesmo que. Só para lembrar. Boa. Então, basicamente, a ideia que eu queria passar para vocês é isso, tá? Só para também não deixar isso jogado, a gente que trabalha também com consultoria estatística, assim, análise de dados, a gente tem muito isso. E é difícil conversar com as pessoas sobre esse tema, porque é meio complexo. Você fala assim, olha, tem um determinado tipo de solo ali numa região, que é um trabalho que a gente já fez, e você quer provar que a região não está contaminada. Então, você tem uma certa hipótese nula. Deixa eu colocar aqui. Isso aqui acho que é uma motivação que ajuda, às vezes, a entender. Você tem lá uma certa hipótese nula que, a minha média está igual a um determinado valor que afeta a saúde humana. Pronto, está aqui. Minha média vale um determinado valor e você quer provar que sua região não está contaminada. Então, portanto, sua média, na verdade, é menor que esse valor. Quando você for montar um teste de hipóteses com isso, você vai ter aqui a sua média do μ0, que é o CS aqui. Você vai ter x barra aqui. E você vai ter um valor crítico de barreira, que nesse caso vai ficar à esquerda, x barra crítico. É assim que a gente monta um teste de hipóteses convencional, né? Se a minha amostra cai para trás desse valor crítico, e vamos colocar aqui 5%, que é o que a gente adotou nesses trabalhos, se a minha amostra cair aqui para trás, então se a minha amostra cair aqui assim, eu vou rejeitar H0. Então eu vou falar, eu tenho evidências para afirmar que essa região aqui não está contaminada. Tiago, qual a chance de você estar errado ao falar isso? Você dizer que está tudo bem, as pessoas irem lá, tomarem as suas vidas e continuarem com tudo bem, imaginando que a região não está contaminada, o solo não está contaminado, e na verdade ele está. Olha, a chance é menor que 5%. Agora, se o meu valor de barreira fosse o resultado da amostra, olha lá, aqui é o resultado da amostra, x barra amostral. Se a minha barreira fosse o resultado amostral, e aqui eu estou falando mais especificamente para o João, então, vamos imaginar que eu não calculei a barreira, João. Eu só tenho o valor da minha amostra. Vamos colocar aqui o valor aqui. Aí a minha amostra caiu na cauda da distribuição. A gente tinha visto que já ia rejeitar H0, mas digamos que eu não fiz nada disso. Eu só peguei meu valor amostral e falei, olha, ele vai ser minha barreira. Eu vou rejeitar H0 baseado na minha amostra. A integral aqui, nessa região, vou fazer de outra cor, vai fazer de amarelo. A integral nessa região, ela é menor que 5%. Eu vou pôr um valor arbitrário aqui, vai 2,6. Isso seria a, entre aspas, significância se a minha barreira fosse o valor amostral. É exatamente isso que o pessoal chama de t-valor. João, quiser abrir o áudio ou colocar no chat. Deu para entender o que é o p-valor? Então o p-valor é a probabilidade que tem de CH0, a probabilidade que tem de CH0, né? É tipo assim, se eu não... A gente sempre faz na graduação, pelo menos, o pessoal gosta de fazer essa ideia de crítico e amostral para você calcular dois valores e aí ver se um passa da barreira ou não. Só que pensa que se você já conseguisse calcular o quanto a sua amostra representa, nesse caso aqui, minha amostra representaria 2,6% aqui, ó. Eu já teria rejeitado, porque isso claramente é menor do que os 5%, que seria o crítico. Então, é como se fosse a significância, bem entre aspas, do seu resultado amostral. Se o meu valor amostral fosse a barreira, qual seria o alfa dessa barreira? É o que a gente chama de p-valor. Aí o pessoal faz o seguinte, se o p-valor, digamos que fosse 5%, né? O seu critério de decisão fosse no 5%. Se o p-valor for menor que 5%, nesse caso ele é 0,026, eu rejeito H0. Se ele for maior, o que isso significa? Significa que o seu valor da amostra caiu, sei lá, para cá assim, e que a integral de tudo aqui está bem maior que 5%. Então, você não rejeita H0. É mais ou menos nessa linha que o pessoal fala de p-valor. Então, você tem dois jeitos de rejeitar um teste de hipótese. Você pode fazer amostra, crítico, ver se passa a barreira ou não.
Por que que eu acho que isso é mais interessante quando você está numa disciplina? Porque você tem que montar a distribuição, você tem que montar o que é a barreira, você tem que montar o que é o valor da amostra e localizar ele. Então, te força a entender o problema. Tudo bem, isso pode cair, e se você sabe calcular isso, tem um formulário, tem no Excel um pronto, alguma coisa, isso faz você saber se rejeita ou não H0, que é o que você quer saber. Quando é testar a hipótese, rejeita ou não. Então, isso é o que faz mais sentido. Agora, na prática, quando você está num programa pronto, ele já calcula o resultado da amostra e te dá um p-valor. Ele não fica calculando barreira, ele não vai te mostrar muita coisa. Ele vai falar, p-valor é 0,026. Aí você vai falar, é menor que 5%, rejeita. Ou não, p-valor é 0,40. Você vai falar, nossa, 40%. Então, realmente não dá para rejeitar. Então, isso é o p-valor. Seria a significância se você estivesse usando o resultado amostral como barreira. Faz sentido ou eu falei muito complicado? Será que o João morreu? João foi... boa. Acho que no vídeo não aparece o chat, né? Então, tudo bem. Eu falo. O João respondeu, faz sentido e ele está bem. Certo? Beleza. Foi bom ter falado isso agora, porque eu já ia tocar nesse assunto. Então, já que eu já expliquei, quando a gente vê o assunto mais para frente, a gente já dá uma encurtada. Beleza, então você tem lá um teste de hipótese e a gente estava fazendo com um parâmetro aqui para exemplificar. Só que na prova de vocês, na P2, possivelmente já caia teste com 2 parâmetros. E aí como é que funciona? Aqui eu vou passar meio rápido, por quê? Já tem uma formulação extensa de 3 casos comparando médias e um com uma média pareada, que eu vou explicar rapidinho o que é. Depois você tem comparação, talvez de proporções, mas como é menos comum, talvez nem colocamos aqui. Alguns professores falam, outros não falam. Então, ficou em aberto, mas também seria tranquilo se você precisar na hora. E tem a comparação das variâncias, que essa eu vou dar uma atenção maior, porque a gente usa essa comparação das variâncias em A9. Então, qual que é a ideia? Você estaria agora com uma hipótese que não é a diferença, não é a média de uma população em relação ao valor constante. É a diferença, né? É a comparação de 2 populações. Então, aqui você tem uma população que vai dar origem a uma amostra extraída dela. Então, você tem a média da população A, que você vai pegar uma amostrinha lá na população A e vai ter um x/A. Você vai ter a população B, que você vai ter um x/B amostral. E aí a sua ideia é comparar se as 2 médias populacionais, se os parâmetros são iguais. Então, originalmente você está assumindo que eles são, e você quer testar a hipótese de que um é maior que o outro, um é menor que o outro, ou simplesmente que elas são diferentes. Vou dar um exemplo prático disso aqui, da biologia que o pessoal usa, né? Você tinha uma determinada espécie que morava lá numa ilha, e é de passarinhos, acho, né? Foi assim que nasceu até um desses testes. Você tinha lá uma ilha e tinha os passarinhos lá de uma determinada espécie, eles estavam lá num determinado ambiente, que era a mesma coisa, tipo, era uma espécie só. Passou um tempo, um dos grupos dos passarinhos foi para um lado, que foi lá industrializado, e outro ficou numa região mais conservada. Depois de alguns anos, umas gerações de ninhadas desses passarinhos, eu não sei exatamente a espécie, eles viram que o tamanho da asa, o tamanho da pena, até as respostas imunes de cada um deles eram diferentes. E aí eles falaram, cara, será que as populações agora ainda são iguais? Será que eu estou com espécies diferentes ou subespécies, como quer que seja? E aí você pegaria, por exemplo, o tamanho da asa do grupo A, que foi para a região industrializada, e o tamanho da asa do grupo B, que foi para a região mais conservada. E você ia testar se a média, né, dessa variável que eu estou dando aqui, quantitativa, que seria o tamanho da asa, se ela ainda é igual. Se ela ainda for igual, biologicamente, pegou um biólogo lá e ele falou, se o tamanho da asa for igual, então as espécies ainda são as mesmas. Pronto. Então, o que você aceita atualmente é uma coisa histórica, elas vieram do mesmo lugar. Então, você já está pondo que as coisas são iguais. Você está falando, vou assumir que ainda se trata da mesma espécie. Agora, eu poderia testar, se eu pegar uma amostra do grupo A, uma amostra do grupo B, se elas já são espécies diferentes. E como que eu faria isso? Pega um conjunto de passarinhos do grupo A, vê o tamanho das asas de cada um deles, vai anotando, vai ter uma amostra com NA elementos, NA, e pega uma amostra do grupo B e faz a mesma coisa.
Nesse exemplo que eu estou falando para vocês, talvez fosse interessante testar a diferença, porque eu falei, puta, eu quero saber se é da mesma espécie ou não. O enunciado vai ser meio sorrateiro, você que vai ter que interpretar se é diferença, se é maior ou menor. Então, digamos que a gente falasse, olha, os passarinhos que foram para a região industrializada, que são os passarinhos do grupo A, ao longo das gerações, diminuíram o tamanho das asas por algum efeito, sei lá, da poluição local e deu algum problema neles que deu um tamanho de asa menor. Suspeita-se que isso aconteceu. Pronto, você já vai falar que a média do grupo A é menor do que a média do grupo B. É o que você ia testar. Beleza, João, depois a gente vê. Qualquer coisa deixa nos comentários quando você voltar, tá bom? Deixa eu já aceitar o Enzo aqui também. Boa. Então, beleza. Vou usar esse exemplo dos passarinhos do grupo A e do grupo B para todos os casos aqui nossos, só os pareados que não. Então, tudo bem. Digamos que a gente estivesse testando aí essa hipótese da diferença das médias, e aqui no exemplo que está na parte está como maior, mas podia ser menor ou igual. O que você vai ter? Você vai ter agora, para cada grupo, né, a gente escreve uma igualdade em H0 como uma diferença igual ao valor de zero. Então, a gente antes tinha MA igual a MB, e a gente dá uma algebrizada ali, faz umas manipulações para ter MA menos MB igual a zero. E aí nossa estatística de teste vira x barra A menos x barra B igual a zero. Ou, perdão, nossa estatística de teste vira x barra A menos x barra B. Aí a gente usa uns conceitos de probe, tá? Só para não passar aqui rápido, a gente fala que o valor esperado de uma diferença, né? O valor esperado dessa subtração de duas variáveis aleatórias, e elas são independentes, né? É o valor esperado de uma menos, porque aqui é como se fosse uma constante multiplicada pela outra, então menos uma vezes o valor esperado da outra. Beleza. E aí, quando você faz a variância e depois tira a raiz disso, de duas variáveis aleatórias, a gente perde o sinal. Quando você está lá fazendo variância, vai ser a variância do grupo A menos 1 ao quadrado vezes a variância do grupo B. Então, vai surgir um mais, e aí, como você está falando de desvio padrão, a gente vai tirar a raiz. Então, aqui você tem que tomar cuidado. Você tem x barra A menos x barra B, só que as variâncias disso, né, o desvio padrão de x barra A menos x barra B é uma soma. Por quê? Porque variâncias são incertezas. Então, se você estiver associando um grupo A com um grupo B, uma variável... Vou falar, vocês são politécnicos, acho que vocês vão entender. Se eu estou numa combinação linear de duas variáveis, que é o que a gente está fazendo, uma menos a outra, uma combinação linear, isso não pode fazer os erros diminuírem. Se eu estou pegando mais de uma variável e combinando ela com outra, os erros, as incertezas têm que aumentar. Por isso que dentro da raiz a gente tem uma soma de variâncias de cada uma das duas populações, tá? Prestar muita atenção nisso, nessa formulação. E aí, como a gente tem uma variável que é normal, x barra A, e outra que também é normal, x barra B, e a gente está fazendo uma combinação de variáveis que são normais, a gente vai ter uma variável resultante também normal. E a gente pode padronizar isso, chega numa z, e a gente chega num valor aqui que a gente pode extrair um valor crítico por meio dessa equação que eu estou mostrando para vocês. Então, o valor crítico, o valor da barreira, vai depender do quê? Vai depender da sua distribuição, que a princípio é normal, e do nosso erro padrão, que é isso aqui, ó, raiz de sigma ao quadrado sobre NA. Então, raiz da variância de um grupo e o número de elementos desse grupo, somada com a variância do outro grupo e o número de elementos do outro grupo. Perceba que você pode ter N's diferentes, isso não tem problema a princípio. É claro que amostras muito desbalanceadas, na prática, podem dar problema, né? Não é interessante. Você peca por representatividade, se você tiver um grupo com 30 e outro grupo com 5, mas no seu exercício, se cair diferente, não é comum, mas se cair diferente, você não se assuste, tá tudo bem. Agora, essa fórmula aqui, né, que tem lá uma determinada normal, então você pode escrever dessa forma, ó, x barra A menos x barra B no eixo x, calcular um valor crítico, ele tem o alfa por cento aqui de significância, nesse exemplo que a hipótese alternativa é uma MA menos MB maior que zero, né? Você vai calcular seu valor amostral e vai rejeitar o teste se ele cair nessa região em laranja. Mas isso pressupõe que você conhece sigma ao quadrado A e sigma ao quadrado B. Então, se cair um exercício que tenha diferença de médias, tá? E a diferença é sobre os parâmetros, tá? Pode ser que ele dê, às vezes, um exercício que coloca x barra A e x barra B nos H0s, eles põem para testar se você está sabendo o conceito, né? Então, quando você está comparando esses dois parâmetros, seja com maior, com menor ou com diferente,
Se cair na sua prova um exercício desse, que ele já te dá as variâncias, é o exercício para ninguém errar, porque é só uma fórmula e, pô, o que você vai precisar entender nesse exercício? Primeiro, não errar a fórmula, fazer um Excel prévio com algum exercício, deixar lá prontinho, ou saber como calcula direto no análise de dados do Excel, no Python, no R, em qualquer linguagem que você tiver mais familiaridade, e acertar a hipótese nula, porque daí o exercício te cobraria entender um problema e modelá-lo como teste de hipóteses, que é realmente entender qual que é a hipótese alternativa que ele quer que você teste. Tudo bem. Qual coisa que a gente tem que prestar atenção aqui? Se você tiver no teste com diferença, se você não tiver no maior menor, se tiver no MA menos MB diferente de zero, aí você tem que lembrar que você vai jogar alfa sobre 2 aqui e alfa sobre 2 na outra cauda. Por isso, o que eu recomendo na hora de fazer um exercício de teste de hipóteses? Calcula lá o seu valor amostral, a sua estatística de teste da sua amostra. Então, eu vou colocar aqui, ó, só para estatística de teste da amostra. Calcula já a estatística de barreira, a crítica, e faça o desenho. Por favor, eu sei que é EAD, mas, pô, faz o desenho, isso aí facilita tanto, para você não errar. Se você estiver fazendo automático, faz o desenho para se preparar para a prova. Mas aí depois, na hora da prova, se você tiver com pouco tempo, não precisa. Mas sempre é muito legal você fazer o desenho, ver se a sua hipótese, bom, se ela for de diferença, vai ter 2 caudas, sua distribuição nem sempre é simétrica, põe lá o valor da amostra, vê realmente, ó, não rejeitei nesse exemplo, ou, por acaso, aqui, ó, rejeitei nesse exemplo. Essa é a única coisa que, no fundo, eles querem que você saiba. É você não errar uma coisa simples dessa. Então, faz o teste direito, define as hipóteses com calma e faz o desenho antes de rejeitar o teste. Acho que é isso que eu posso dizer que seja o mais importante nesses aqui. Muito bem, como esse exercício seria um exercício dado, porque ele pressupõe variância, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa no chat, tá? Eu estou falando meio rapidinho aqui, porque em alguns minutos eu já vou ter passado por esses 2 outros casos que vai vir na sequência. Como isso aqui pressupõe que você tivesse as variâncias dos grupos, é um exercício que é só aplicar a fórmula e fazer a hipótese nula e a alternativa correta, né? Calcular as coisas certinho e rejeitar ou não rejeitar. Na prática, é difícil você ter o valor do parâmetro da sua população. E aí, o que você faz? Você pode estimar ele. Só que você tem 2 jeitos de estimar nesse exemplo. Você pode ter um caso que você está testando médias, mas você não conhece os desvios ou as variâncias das 2 populações e considera elas iguais. E você tem o caso que você não conhece as 2 variâncias e não consegue falar nada. Você não consegue ver se elas são iguais. Você vai falar, olha, são desconhecidas e são desiguais, a princípio. Não consigo afirmar nada. Percebe que esse último caso que eu falei, ele é mais incerto ainda, porque no segundo a gente chama de casos 1, 2 e 3. Então, o 1 é o caso perfeito, que você tem tudo, e aí você põe a fórmula e recebe o seu ponto. O caso 2 é o que você não conhece as variâncias, mas você pode supor que elas são iguais. Então, você tem mais informação, mesmo que você não conheça, você tem alguma informação aí no meio da jogada que você pode usar a seu favor, para diminuir a incerteza, né, do resultado aí do seu modelo estatístico. E no terceiro caso, você não conhece elas e não consegue dizer que são iguais, você fala, ó, desconhecidas desiguais, aí é o pior caso, vai dar uma fórmula feiona, que a gente vai deixar só indicada aqui para você fazer uma vez na vida. Se cair na prova, você sabe como fazer, mas é o caso mais incerto que você tem, né? Você não consegue afirmar nada. Você está testando médias, precisa de variâncias, e são 2 variâncias que são diferentes ainda. E você está usando para cada uma delas a variância amostral para estimar. Então, é uma coisa meio complicada. Nesse exemplo aqui que eu falei para vocês, o caso 2, quando você pode supor que elas são iguais, o que eu poderia falar aqui nos passarinhos, se eu estivesse supondo que são iguais, olha, elas mudaram o tamanho da asa, mas a dispersão entre os passarinhos do mesmo grupo, então o tamanho da asa que é hoje, que é a média que eu estou avaliando, eu estou querendo testar se ela é igual ou diferente. Tudo bem, mas a dispersão dos indivíduos do grupo A e do grupo B em relação ao tamanho da asa não se alterou, pô. Os 2 grupos vieram da mesma origem, então eu posso supor que essas dispersões são iguais. É o caso que a gente chama de homocedástico. Onde você vai ver muito o caso homocedástico? Na indústria, quando você tiver um processo de produção que você pode ter médias diferentes. Então, a partir de um determinado tempo, aquela máquina descalibrou, então antes ela tinha uma determinada média de encher os salgadinhos de Ruffles, enchia em 50 gramas lá cada salgadinho e o resto de ar.
e depois de um determinado tempo ela descalibrou, ela enche menos, ela enche 35 agora. Pronto. Você está testando a diferença de médias, mas a dispersão depende ali do sistema todo da máquina que está montada, e mesmo ela descalibrada para média, ela não está variando mais ou menos por conta disso. Então, você tem um cenário que você pode ter alterado as médias, mas as dispersões são sempre as mesmas, porque você tem um processo muito repetitivo. Então, no enunciado, acho que ele vai dizer se você pode supor que são iguais, tá? Normalmente, é muito evidente que você pode fazer isso, ou ele fala. Nesse caso, a gente vai trocar a nossa distribuição normal por uma T-student, que tem esses termos aqui, né? Tem esses graus de liberdade. E aí, o que eu sugiro, né? Você vai calcular também uma variância equivalente ali, uma variância ponderada, e aí você vai transformar isso em desvio, então vai virar um SP, que é um S ponderado. Então, seu desvio padrão que você vai usar nas contas, ele é uma soma, né, do que seria ali, se eu estivesse fazendo variância do grupo A, teria esse termo que está aqui. Então, ele é uma soma, né, dessas duas parcelas aqui, meio que dividido pelo número de graus de liberdade geral. É um desvio ponderado, por isso que é um SP que está aqui, né? E aí o seu valor crítico vai depender dessa T-student, desse desvio ponderado, e agora de raiz de 1 sobre NA mais 1 sobre NB. Perceba que antes, né, como a gente não tinha um desvio só ponderado, a gente tinha dentro da raiz duas variâncias. Olha lá. Agora, como eu posso supor que as variâncias são iguais, eu posso colocar um determinado sigma ao quadrado aqui em evidência, jogar ele para fora da raiz, e como não estou tratando mais com sigma, estou tratando com S, a gente chamou de SP. Beleza. O último caso é o pior de todos. Pior mesmo. Aí você vai ter uma T-student também para chegar no valor crítico, só que o número de graus de liberdade dessa T-student, ele é uma conta. E essa conta depende de um W. E esse W é uma variância sobre NA. Então, fica um negócio tão feio que eu acho que é melhor você fazer uma vez na vida o exercício que a gente deixou lá no vídeo, que trata dos casos 2 e 3, prestar atenção no que acontece quando você está no caso 2 e o que acontece quando você está no caso 3, que a gente chamou atenção para isso lá no exercício. E tudo bem. Ó, sei resolver, se cair na hora eu sei fazer, deixa um Excel pronto, ou deixa o seu script de programação pronto para resolver, e tudo bem. Não é para encrencar muito. Então, casos 1, 2 e 3 são: estou testando diferença de médias e conheço as variâncias das duas populações. Estou testando diferença de médias, não conheço, mas posso considerá-las iguais, também chama essa hipótese de homocedástica. E 3, não conheço as variâncias e suponho que elas são desiguais. Pronto, esse é o último caso. Por fim, vale fazer a menção aqui ao caso de dados pareados. E os pareados eu acho que eu vou até ler com vocês o exercício fazendo aqui, mas deixa eu ver aqui. A gente tem um exercício que a gente colocou e que tem as hipóteses, e aí ele cai no caso 2 aqui, a gente não rejeita. Eu acho que é legal vocês treinarem com esse exercício, né? Beleza. Aí, aqui é um exercício de pareado, não é isso, Vi? Deixa eu só ver onde está a teoria de pareado. Tá. Acho que eu vou explicar pelo exercício mesmo, é mais fácil. Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar ele. Jogar aqui. Vamos lá. Até então, a gente está testando médias, tá? Então, vamos ler esse exercício e ver por que esse caso que eu vou fazer exemplo agora é diferente do que eu estava mostrando para vocês. 2 candidatos A e B foram submetidos a um conjunto de 8 questões, sendo anotados os tempos que cada um gastou na conclusão, na solução dessas questões, dados em minutos. Podemos, ao nível de 5% de significância, concluir que B seja mais rápido que A, em termos de tempo médio? Então, vamos ver. Eu tenho lá o candidato A, que seria uma determinada população. Então, ela tem uma determinada média, então, MIA. Originalmente, o cara pergunta se a gente pode concluir que o B seja mais rápido que o A. Então, o tempo que o B demora, o tempo médio, que é o MIB, vou colocar aqui de novo, né? O tempo médio que o MIB demora seria menor se ele é mais rápido, e eu estou falando de tempo médio, então a média do B seria testada como menor. Isso é a hipótese alternativa. Por quê? Veja bem,
você nem conhece os dois candidatos. Eles nem têm nome nesse exercício. Então, você não pode supor que um é melhor que o outro, um é mais rápido que o outro de cara. Por quê? Você tem dois candidatos. Botou lá eles para fazerem 8 questões, e você está se perguntando se o B é mais rápido que o A. Então, originalmente, o que você está assumindo é que ambos têm a mesma eficiência ali para fazer as questões. Estamos imaginando também que eles acertaram as questões todas, tá? Que é só uma questão de tempo para eles resolverem, né? Então, pensa bem que você sempre tem aquela coisa do hipótese inicialmente aceita, então nesse caso é de igualdade entre os dois. Aí você vê lá, o tempo do candidato A na questão 1 foi 11 e o do candidato B foi 5. Só que aqui, a questão que eles estão fazendo é realmente a mesma. Olha só, esse elemento da amostra A, ele tem um elemento análogo na amostra B, e você pode comparar o tempo não na média, não no x barra A e no x barra B, que já é a média de todas as questões, as 8 questões, né? Você está olhando com uma cara esquisita? MB maior que MA? Não, se o B é mais rápido que o A, então o tempo médio dele é menor, né? É isso. Foi. Então, até o outro exercício, o que a gente estaria fazendo? A gente estaria pegando, ó, operário, a gente deu um exercício com candidatos e operários, ó. Operários fizeram o mesmo serviço e a gente tem lá 8 também vezes que eles fizeram esse serviço. Aí você pega o tempo médio desse operário A, então você vai ter o x barra A e vai comparar com o x barra B num teste de hipóteses. Ok. Só que aqui a gente só pegou um conjunto de 8 vezes que o operário A fez o serviço, anotou o tempo, e 8 vezes do operário B também. Mas a gente não tem uma ordenação que diga, olha, esse 35 realmente foi a mesma vez que o operário B fez o tempo de 29. A gente não tem uma relação coluna a coluna. Como que eu sei disso? Porque ele não falou nada. Ele falou, olha, a gente anotou os resultados, então estão os resultados lá jogados. Aqui são questões. Então, o tempo que o candidato A fez para a questão 1, ele é comparável com o resultado da amostra que o candidato B fez na mesma questão. Os dados, né? Eu poderia conduzir o teste de hipótese com o caso 1, 2 ou 3, mas aqui eu estou perdendo informação se eu fizer isso, porque a nossa amostra, né, os nossos resultados estão pareados. Para cada resultado de uma coluna da minha amostra, eu posso comparar, em vez de comparar o x barra de um grupo e o x barra do outro, eu não preciso, eu posso comparar o valor anotado em cada um deles. Então, a diferença entre o valor que foi medido em A e o valor que foi medido em B é feito para cada coluna. Eu tenho 8 colunas, então eu consigo calcular uma diferença para cada um desses resultados. E aí, ó, a gente até fez isso aqui. Olha lá. Então, a diferença do A para o B na primeira questão foi 6. A diferença do A para o B na segunda foi 1. Depois ela foi 2, depois foi menos 4, depois foi 3, depois foi 8, depois foi 6, depois foi menos 2. Me parece, ó, na maior parte do tempo, essa diferença é positiva. Então, parece que o A está sempre demorando mais tempo do que o B. Parece, né? E eu já estou analisando isso agora sem olhar A e B, já olhando a diferença em 8 resultados da amostra, porque eles estavam pareados. Esse conceito de pareado é importante também vocês entenderem, né? É como se agora eu pudesse fazer a operação direto na variável e depois fazer um teste de médias. Então, o meu teste, olha só, ele vira agora um teste da diferença dos dois já numa variável chamada MID, porque eu tenho uma xdzinho, que é uma variável que eu criei nesse processo, e aí isso é um teste de uma variável só. É como se eu tivesse pego testar 2 médias, só que como elas estavam pareadas, eu reduzi a dimensão do problema. Ele era um problema de 2 parâmetros e virou, entre aspas, um problema de 1 parâmetro. Muito bem, falei bastante por uns 15, 20 minutos e não veio nada no chat além do João se despedindo. Se vocês têm dúvidas em caso 1, 2 ou 3 ou teste pareado, falem agora, por favor, enquanto eu ainda posso ajudá-los ao vivo. Senão depois vai ter que ser no comentário e fica mais difícil. Tem alguma dúvida, pessoal? Nada ainda? Então vamos seguir.
Beleza. Boa, Júlia. Obrigado. Pelo menos alguém tá vendo além da gente. Beleza. Então, o que eu sugiro para vocês aqui, porque eu vou falar de ANOVA e aí a gente vai realmente resolver questões, tá? Não estou resolvendo de teste de hipótese, porque ele já é o finalzinho do outro Fuji, a gente já testou bastante hipótese, então eu estava explicando o que é mais importante ou não você saber e se preparar. Agora, a ANOVA eu vou ter que explicar um pouquinho de conceito, mas a gente vai realmente resolver o exercício junto no Excel, que vocês vão ver que é muito rápido. Então, vamos recapitular. Caso 1, conheço tudo, está tudo bem, é um ponto dado, você só vai ter que se preocupar em ter a hipótese alternativa bem conduzida, entender do enunciado como faz, e ter ali um jeito de calcular o valor crítico da sua amostra e rejeitar o teste ou não. Ponto, acabou. O caso 2, você vai ter que calcular esse desvio ponderado, mas a coisa também fica meio análoga, eu não tinha variância, eu troquei para um desvio, então a normal virou uma T-student e pronto. Também resolvo. O caso 3 é um caso meio assim, que você não tem a variância, mas você não tem como dizer sobre duas variâncias. Aí você tem uma T-student ali equivalente, que tem um número de graus de liberdade, que é uma conta. Então, você tem que fazer uma conta para descobrir o Ni, para poder chegar no valor tabelado. E aí, quando você tiver esse valor tabelado, você vai ainda usar seus resultados amostrais lá no meio. Por último, você poderia estar testando duas médias e, na verdade, esse é um problema disfarçado, um problema em que os seus valores na amostra estão pareados. E aí, Thiago, eu posso usar um teste de caso 1, 2 ou 3 se a minha amostra é pareada? Você até pode, você só não está sendo... Você está perdendo informação. Assim, se você estivesse tomando uma decisão num problema prático, você está sendo menos preciso do que você pode ser. E então, não é errado, mas você perde informação. Se você está usando uma ferramenta que não é adequada para um determinado problema e ela ainda resolve, você está dando um jeitinho, mas você não está usando a melhor ferramenta para resolver o seu problema. Em termos de uma disciplina, de uma prova que você está fazendo, eles não vão aceitar que você não faça uma média pareada quando você deveria fazer, porque está mostrando que você não enxergou que os resultados estão pareados. Então, acho que é bom dar uma olhada aqui no exemplo dos operários, que não é pareado, é caso 2, e o exemplo dos candidatos com as questões, para você saber bem, quando é pareado eu consigo suspeitar que é pareado, é uma coisa um pouco mais evidente ali. Cada resultado da amostra parece que eu posso comparar diretamente o X e não o X bar. Então, presta atenção nisso. Legal, agora a gente vai testar duas variâncias. Como que funciona isso? Você tem um grupo, o A e o B, e você vai supor que as variâncias são maiores, menores ou diferentes. No vídeo que a gente fez para vocês lá no canal, a gente fez o teste da diferença, que é o pior caso possível. Mas aqui eu vou usar o da apostila mesmo, que é o de maior, que é mais simples. Como que funciona isso? Você tem uma distribuição que é totalmente assimétrica agora, que é a F Snedecor, a F, né, a distribuição F, e você vai ter um valor crítico. É meio que notação, é meio que convenção a gente fazer um teste com uma variável que seja o maior valor da amostra em cima e o menor embaixo. Que é para quê? Para você sempre ter um valor de teste, uma variável de teste F amostral maior que 1. Então, você percebe que o 1 é o pico aqui da distribuição. Como você sempre vai fazer a variável de teste maior do que 1, né, o seu número calculado vai ser sempre maior do que 1, ele sempre vai estar à direita desse pico. Então, normalmente, você nem precisa testar se a sua variável for bicaudal, ali, se o seu teste for bicaudal, você normalmente não precisa olhar a cauda inferior, tá? A gente tenta montar o teste de uma forma que você sempre olha a cauda da direita. Então, você vai ter um valor crítico, você vai tirar lá da tabela. Essa tabela da F, como você tem duas variâncias, ela depende da entrada A, da entrada B, e a entrada A é a do numerador, então você não pode inverter as entradas, isso vai dar um valor da tabela diferente. Então, você vai pôr o valor da entrada A no numerador, vai prestar atenção, o do B no denominador, você vai pôr lá também, então vai ter um meio que um jogo naval assim para você encaixar uma na outra. E aí, essa folha que você está olhando, que tem o numerador e o denominador, ela já é feita para uma significância, para um alfa. Então, você pode ter a folha, entre aspas, o print ali do Google, da tabela da F de 1%, e aí você vai ter várias linhas sendo os graus de liberdade, né? Os numeradores que você vai usar, e as colunas, os denominadores. Então,
É como se eu tivesse uma tabela 3D, que cada fatia dela é um alfa. Você tem nas linhas o numerador, nas colunas o denominador, e aí você tem alfas ao longo de várias tabelas. Algumas até põem dentro de cada célula, linha, coluna, mais de um valor e falam, olha, o primeiro é 1%, o outro é 2,5%, o outro é 5%, o outro é 10%. Aí depende. O que eu sugiro aqui sempre é, faz um exercício que você já tem, ou nessa apostila aqui, ou um de prova. Alguns desses são muito iguais aos que já caíram em provas, então pega um exercício e acha na tabela o valor que está dando a resolução nossa, para você não errar. Mas, enfim, é um teste que você vai ter um valor crítico e o seu valor da amostra vai ser calculado com a variância da sua amostra sobre a variância maior da sua amostra, que a gente está chamando de A, dividido pela variância menor da outra amostra, que a gente está chamando de B. Se isso for maior do que a barreira, eu rejeito o teste. Se for menor, eu não rejeito. E aí você pode afirmar que as variâncias são diferentes, se você rejeitar, ou não pode afirmar que são diferentes, não é dizer que são iguais, né? Aquela coisa, né? Não rejeito H0, não é aceito H0. Beleza, por que isso é importante? A gente até faz um exercício aqui, ó, que tem as duas caudas, e a gente vai lá e calcula o valor amostral. Olha lá, se eu tivesse o A 15,8 e o B 6,2 de amostra, eu divido um pelo outro, vou ter lá 2,55, aí eu vou naquela bendita tabela que eu falei para vocês, tem que botar o número de graus de liberdade do numerador, que nesse caso a gente colocou aqui era 7, o que entra aqui é NA-1, então entra 6, aqui eu tinha N igual a 12, entra como NA 12-1, que entra 11, como era um teste bicaudal e o exercício pediu 5%, a gente joga 2,5 aqui, porque a gente fez o desenho, que é o que eu falei para vocês, teste de hipótese sempre é interessante ter o desenho na cabeça, e chegamos em 3,88. Olha lá, como 3,88 é maior do que o valor da minha amostra não caiu na região de rejeição do teste. Percebam que mesmo sendo um teste bicaudal, a gente nem pôs aqui o outro valor. Eu poderia ter encontrado, né, esse outro valor aqui. Seria o 6 com 11 com 97,5. Aí cairia aqui, né? Por que não? Por que eu não fiz isso? Porque nosso valor amostral normalmente já é maior do que 1, como a gente já falou para vocês. Então, eu normalmente só olho o lado da direita. Se você está duvidando, pode encontrar e ver que é verdade isso. Se você tiver muito... Se ele pedir a região de rejeição, ele vai falar, olha, 3,88 ou mais, ou o valor inferior ou menos. Então, também, tá bom, faz isso uma vez só para você ver como é que funciona. Legal, esse aqui é só uma indicação, porque eu quero falar de A9. De todo jeito eu quero falar de A9. Mas aqui é o exercício mais completo que eu sugiro fortemente que você faça. Você caiu nesse Fuja porque você quer alguma indicação de como faz esses problemas e está ouvindo um chato aqui falar sobre estatística por alguns minutos. Então, essa é uma dica importante que eu acho que você deveria tomar de conselho ali legal, que é o quê? A gente tem um exercício que eu quero testar médias, tá? Não são pareadas, tá? Tudo bem, a gente tem o número dos rebits, mas aqui a gente tem lá um determinado rebite, que é uma pecinha, um parafusinho ali, e a gente tem duas marcas, e vai testar se as marcas são diferentes ou não. As médias, né, são diferentes ou não, entre a primeira linha, a marca A, e a marca B. O problema é que para testar essas médias eu tenho que saber se eu estou no caso 1, 2 ou 3. O enunciado não fala nada sobre variância populacional, então não estou no caso 1. E aí, você tem que saber se está no 2 ou 3. O enunciado não falou nada. E aí, o que você faz? Chuta um dos dois casos? Faz os dois? Não. Você faz um teste de F, então você testa as variâncias primeiro. Se você rejeitar as variâncias, você conseguir afirmar que elas são diferentes, aí você vai cair no caso 3. Se você não conseguir rejeitar que as variâncias são diferentes, aí você vai estar no caso 2. Você vai falar, olha, eu fiz um teste de hipótese para as variâncias, não consegui dizer que elas são diferentes, então estou supondo que elas são iguais, estou na hipótese homocedástica, e agora quero testar as médias. Então, é o exemplo mais completo que a gente poderia dar envolvendo esses temas que eu venho falando para vocês. Você quer testar médias, só que você não sabe qual caso você está, então você testa as variâncias e aí você encaixa, dependendo do resultado do teste de variância, você encaixa no caso 2 ou no caso 3 sua modelagem estatística, né? E é exatamente isso que a gente faz. Ó, tem um teste F aqui, e depois desse teste F tem um teste de médias. Esse é o exercício mais completo, acho legal vocês darem uma olhada. A gente não está gastando tempo porque a gente preparou isso aqui só para vocês realmente olharem com mais carinho depois. Tem os vídeos prontos exemplificando cada um desses temas. Então, eu estou mais conversando sobre o que eu acho interessante, meio que explicando como se fosse uma aula corrida sobre o que é,
já supondo que vocês ouviram sobre isso no passado. Bom, daqui para frente eu vou começar a falar sobre umas tabelas de análise de variância, umas coisas um pouquinho mais, até que práticas de resolver, mas mais complicadas de entender. Se já não está complicado o suficiente até agora. Então, falem para mim, por favor, no chat ou em áudio. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Teste de hipótese de 2 parâmetros, para médias e para variâncias. Está tudo bem? Ou quer algum tema que eu passei rápido? P-valor, caso 2, caso 3, pareado? Como é que está? Como é que está indo? Está tudo certo com vocês? Pedro, Daniel, Júlia, sei lá. Quem está aqui vai fazer a prova. Vou até... Tudo ok. Olha lá, o Pedro respondeu, o Fábio também. Então tá bom. Então tá bom. Vou até tomar uma aguinha. Agora ficou pequeno.